Essa liturgia de sábado do 14º domingo do tempo comum, a aclamação do Evangelho que está no lecionário da carta primeira de São Pedro, capítulo 4, versículo 14, nos diz: Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Desde ontem nós vemos que na liturgia se fala da perseguição daqueles que seguem o nome de Deus. Isso faz parte daquele que é o seguidor de Jesus, porque Jesus teve como caminho, antes da ressurreição, a cruz. Portanto, discípulo, e discípulo quer dizer seguidor, aquele que imita o seu mestre, não poderia ter um caminho diferente do que o mestre teve. E no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, logo no início, é dito no versículo 24: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Então, o próprio Evangelho nos dá essa afirmação, essa confirmação de que o discípulo não pode ter um caminho diferente do que o do seu Senhor, que é o próprio Cristo. O caminho da cruz antes da ressurreição. O caminho que nesse mundo não significa de comodismo, de facilidades, de viver uma vida de aplausos e sucesso apenas. Diante desta realidade da cruz, a palavra de Deus nos diz, no versículo 31 deste Evangelho: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E o Evangelho, a palavra de Deus, nos pede para que nós, diante de uma possível perseguição, nos posicionemos do lado de Deus e não do lado oposto, do lado do mundo, daquele que persegue a Cristo. Hoje se fala muito sobre várias fobias, mas em vários campos profissionais da universidade, por exemplo, nos meios de comunicação, vemos a chamada cristofobia, ou seja, aversão a Cristo, onde muitos podem falar de tudo menos o cristão. E isso chega a ser uma contradição, porque se há liberdade de expressão, deveria ser para todos e não apenas para um grupo. E o finalzinho do Evangelho diz o seguinte: portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor diante dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Diante desta cristofobia, da aversão à palavra, aversão à igreja, aversão à verdade, de que lado nós estaremos? Do lado contrário, por medo, por respeito humano, não querermos sofrer chacotas, críticas, ou estaremos do lado de Deus? Lembremos que a nossa recompensa não é aqui, é a vida eterna. Os santos, os mártires, os primeiros cristãos também passaram por perseguições. Jesus, na sua paixão, sofreu chacotas. Ele também foi injuriado, ele também foi ridicularizado. Os soldados batiam em sua face, dizendo: viva o rei dos judeus. Colocaram um cetro em sua mão, um manto de púrpura, uma coroa de espinhos.
Queremos seguir o caminho diferente do nosso mestre ou o mesmo caminho que ele seguiu? O consolo é que ele está junto conosco e ele foi ajudado pelo Sirineu a levar a sua cruz, ele nos ajuda também a levar a nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.